decote princesa. A gente tem aqui a base da blusa, aí a gente na frente, né, no adulto, a gente desce 2 centímetros no ombro, 4 a 5 centímetros no decote, faz uma linha em ângulo reto e liga ela ao que a gente desceu no ombro. Aqui. Aí, eu peguei essa reguinha aqui curva, coloquei aqui e fiz uma curva na altura que eu quisesse aqui, ó. Uma altura qualquer, desde que pegue e encoste aqui nessa linha reta. E aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma curva aqui, ó, desse ponto a esse. Eu vou fazer com essa régua, mas pode ser também a mão livre, porque o desenho tem que ficar assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Bom, eu vou fazer, depois eu mostro. Ó, tá aqui o desenho, né? Eu fiz com essa régua aqui, mas pode ser a mão livre, é só dar uma baulada aqui, uma linha, né? E aí, então, a gente vai recortar aqui, aqui, e dar uma beliscadinha no molde aqui, ele vai ficar assim. Ó, a gente dá uma beliscadinha aqui no canto do molde, ó, porque quando a gente abre o decote, depois na hora de fazer a costura, ele fica desbeiçado. Então, a gente só fazer uma preguinha assim, fechar bem em direção à cava. Deixa eu ficar melhor, pra ver melhor, ó. Aqui. Eu vim aqui bem aqui no cantinho, ó. Pegar aqui no cantinho e dobrar bem no ângulo ali que forma assim, deixar ele bem retinho. E aí, a gente tem o decote princesa. É interessante mostrar aqui que quando a gente dá uma dobrada, a gente joga um pedaço, a gente diminui aqui, né, o ângulo total do decote, porque a gente faz isso, ó. Essa parte aqui vem pra cima e encontra mais aqui. Então, antes ele tava encontrando mais ali embaixo, ele passa a se encontrar mais em cima. E aí, essa é a beliscadinha que tem que fazer, né? Levar pra lá, na direção da cava. Eu com uma mão só fica difícil. Mas a gente leva daqui em direção à cava aqui. E aí, é o decote princesa. Falando da alteração no decote da parte traseira, eu fiz da seguinte maneira. Como todos os moldes dos decotes lá em V, U, princesa, quadrado, etc., como todos eles eu fiz descer no ombro 2 centímetros, aqui na traseira eu peguei uma base, desci 2 centímetros no ombro e 1 centímetro no meio das costas. Então, sempre que a gente descer aqui no ombro, a gente desce uma medida no ombro e desce a metade dessa medida nas costas. Então, se aqui foi 3, nas costas vai ser, o meio das costas vai ser 1,5. Se foi 4, o meio das costas será 2 centímetros. Agora, o interessante é que eu tenho uma única base traseira para todas aquelas alterações de decote frontais, porque todos eles eu desci 2. Se em algum deles eu escolher descer um pouco mais aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa no molde traseiro. Então, eu desci aqui 2 centímetros na linha do ombro, eu já fiz isso, já recortei, desci 1 centímetro no meio traseiro, vim com o esquadro aqui no meio traseiro, coloquei ele, esquadrejei aqui e no pontinho que eu marquei de 1 centímetro, puxei um pedacinho de reta, vim com a régua curva e uni o meio ao ombro. E esse daqui não precisa dar beliscão, a não ser que desça muito. Se descer muito, precisa dar um beliscão. Uma beliscadinha aqui assim no molde, para que não fique desbeiçado. Outra coisa que a gente sempre deve fazer, depois de mexer no decote, é pegar a parte dianteira e traseira, colocar aqui, ó, cava com cava, direitinho, para ver se a medida tá batendo, porque muitas vezes a gente tira 2 centímetros da frente, 2 centímetros das costas, no ombro, e aí acaba que não bate. Então, ó, geralmente é a frente que sobra. A frente sobrou, a gente dá uma acertadinha. Eu precisei aqui marcar com a caneta, já cortei também, mas a frente estava um pouquinho maior, tinha um biquinho a mais. Então, eu dei uma acertadinha assim,
eu tirei o excesso com o lápis, com a tesoura. Então, agora, ó, tá certinho aqui, ó. O decote vem e junta com o da frente, a cava vem e junta certinho com a das costas. Então, a gente acerta a cava e o que sobrar aqui a gente tira.